Nesse tempo de edificação, amados, abramos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do verso 10 ao 19. Atos 9, de 10 a 19, para a nossa meditação desta noite. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Senhor, continua falando neste culto, agora através da Tua palavra. Que esta palavra faça morada em nosso coração e que nós consigamos compreendê-la perfeitamente através da ação do Teu Espírito Santo em nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Saulo, ele havia nascido numa cidade chamada Tarso, que é atual Turquia. Por isso que é Saulo de Tarso. E ele foi instruído no judaísmo. Era um homem tremendamente religioso. Ele foi uma criança, ele disse que se destacava desde criança nos rigorosos estudos da lei judaica. Então, desde pequeno, ele respirava religião. Ele aprendia de religião. Ele sabia tudo sobre o judaísmo e, em particular, do partido que ele pertencia, que era dos fariseus. E no auge da sua vida de fariseu zeloso, que ele sempre foi muito zeloso, ele entrou numa cruzada contra a Igreja de Cristo, ainda incipiente, que se iniciava. E por quê? Porque ele não admitia que chamassem a um homem chamado Jesus de Messias, de
Cristo, de ungido, daquele que havia de vir. Porque os judeus esperavam o Messias, mas esse Messias não podia ser Jesus. Então ele passa a perseguir aqueles primeiros cristãos. E aqueles cristãos ouviram da sua fama, da sua crueldade. E ele levava esses cristãos para a prisão, e alguns até mesmo para a morte. O coração de Saulo, irmãos, estava cheio de ódio. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Morreu aos seus pés, apedrejado. Vejam, amados, que coisa terrível Saulo fazia através das suas atitudes, através da sua postura, sempre servindo ao Deus de Israel. Ele pensava, sempre servindo aos trâmites da lei judaica. E quando Estevão morre aos seus pés, diz lá o texto aqui de Atos, que ele, Saulo, consentia com a sua morte. Saulo de Tarso, irmãos, ele respirava ameaças de prisão e morte contra todos os cristãos. Era perigoso ser cristão naquele tempo, naqueles primeiros dias, porque havia este homem cheio de ódio, atuando e agindo contra os nossos primeiros irmãos. E por isso que ele partiu então para Damasco, para mais uma missão de perseguição, de prender cristãos lá em Damasco, para conduzi-los a Jerusalém, a fim de que fossem julgados. Porém, irmãos, e nós sabemos essa história, né? Naquela estrada de Damasco, ele teve o encontro mais inesperado da sua vida. O encontro mais espetacular que poderia, mais extraordinário que poderia lhe aconteceu. E ali naquela estrada poeirenta, ocorreu um fato que mudou a sua história. Andava ele e de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele cai ao chão. E uma voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, não enxerga, não vê ninguém, mas vê somente a luz: quem és tu, Senhor? E a resposta que ele ouve é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Notem, irmãos, que Jesus não pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você persegue o meu povo? Por que você persegue os meus filhos? Não. O que Jesus diz para ele é: por que você me persegue? Porque, amados, diante de Deus, quem persegue a um filho de Deus está perseguindo ao próprio Jesus. Quem persegue a igreja neste mundão que nós vivemos, persegue a Jesus também. Continua perseguindo a Jesus e não aos cristãos propriamente, mas em primeiro lugar está perseguindo a Cristo. E naquele mesmo instante, amados, Saulo fica cego. E ele então é conduzido pelas mãos até uma casa em Damasco. E ali ele passa 3 dias sem ver e sem comer. 3 dias, sem dúvida, muito difíceis para ele. Passado esse tempo, Deus convoca
um discípulo, Ananias, chamado Ananias, ele dá uma missão, a de ir até onde Saulo se encontrava. Deus deu o endereço para ele, na rua direita, tem uma casa lá, na casa de Judas, e você vai encontrar este homem chamado Saulo. Mas quando Ananias ouve o nome de Saulo de Tarso, ele teve medo. Senhor, não pode ser. Nós temos ouvido aqui falar a respeito deste homem. Quantos males ele tem feito ao teu povo, Senhor, em Jerusalém. É um homem perigoso. Ele veio para cá para prender todos os que invocam o teu nome. E agora o Senhor quer que eu vá lá. Mas Deus não aceitou a argumentação. Deus não aceitou as desculpas. Vai. Acho que todos nós aqui já fomos crianças, que quando nossos pais nos pediam alguma coisa, né, a gente tentava enrolar. Davi, você não faz isso não, né, Davi? Sua mãe pede e você vai na hora, né? Então a gente tentava enrolar o pai e a mãe, porque a gente fala, vou conseguir enganar, vou conseguir adiar. Mas sabe quando a mãe pegava o chinelo? Vai, agora! Não tinha conversa, hein? Não tinha conversa, a gente ia na hora, mas já fui, né? Então, amados, né? Ananias tentou demover Deus desta ação perigosa que ele estaria ali colocando a sua vida em risco, pensava ele. Vai, Ananias, vai. E Ananias foi. Com medo, mas foi. Temeroso, mas obediente. Sabe, irmãos, Deus é assim. Às vezes, Ele nos pede coisas que nós não estamos dispostos a fazer. Deus nos pede coisas, Deus me pede coisas que eu não quero fazer. Principalmente quando contraria o que a gente pensa. Quando contraria as minhas convicções pessoais. É Deus mandando, é Deus com toda a autoridade, com todo o poder, com toda a soberania. Isso aí contraria a minha convicção. Nós somos assim, gente. Mexe com o meu orgulho. Às vezes Deus nos pede coisas, irmãos, que vai mexer com o seu orgulho mesmo. Porque você está muito nariz empinado. Porque você está muito cheio de quereres. E Deus vai nos pedir coisas, amados, que vão contra o que a gente pensa. Porque lá no fundo, irmãos, lá no fundo, a gente quer que o Evangelho não seja muito diferente da nossa visão de mundo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Cada um tem uma visão de mundo, né? Eu acho certo isso, eu acho errado aquilo. Aquilo ali eu gosto, aquilo ali eu não gosto. É a sua visão de mundo, ok, tudo bem. Mas eu quero lhe dizer que o Evangelho não é essa visão sua não, viu? Eu sou a favor disso, eu sou contra aquilo. Tá bom, e o que o Evangelho diz a respeito disto? E muitas vezes, amados, a gente vai ter que engolir seco. E fazer porque Deus está mandando. E fazer porque o Evangelho que é assim. O mundo você não pode ver mais com os seus óculos. Você tem que ver com os óculos da palavra. Os óculos da Bíblia. E quer saber de uma coisa? A gente vai ter de se autocontrariar. Porque ou você obedece a Deus, ou você continua vivendo
do jeito que você sempre pensou. Do jeito que você sempre achou que é a vida, que é o mundo. É assim, é assado. E convenhamos, irmãos, nós temos lá nossa forma de ver o mundo que contraria muitos pontos da Bíblia. Mas a gente diz, não, eu não quero mexer nisso. E não tente me convencer do contrário. Eu vou continuar pensando assim. Algumas pessoas já me disseram na vida ministerial, né, na minha vida pastoral, né? Pastor, só pode falar o que o senhor quiser. Eu vou continuar pensando assim. Irmão, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que está dizendo. Mas eu não concordo com isto. Aliás, se Deus pedisse hoje para muito crente fazer o que Ele mandou Ananias fazer, muito crente ia dizer assim para Deus, olha, Senhor, eu não acho que Saulo mereça uma chance não, viu, Senhor? Ele já fez muito mal para muita gente. E o Senhor está preocupado com ele, deixa ele lá morrer. Porque a gente quer impor aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. Então eu volto a dizer, muitas vezes Deus vai nos mandar fazer coisas que nós não estamos dispostos a fazer. No livro de Atos tem uma outra passagem que eu gosto muito, eu até dou risada quando vejo, mas também aquilo fala para mim também, né? Eu fico imaginando Pedro subindo ao terraço para orar, e ele era um judeuzão daqueles lá que não dava moleza não. É um judeuzão que nunca pôs um corinho de porco no feijão. Jamais. E eis que desce um lençol só de animais imundos. Um lençol cheio de animais imundos. E uma voz do céu lhe diz, Pedro, o quê? Mata e come. Senhor, não. O lençol sobe. Daí a pouco o lençol desce. Pedro, mata e come. Não, Senhor, eu nunca pus uma coisa dessa na boca. O lençol sobe. Desce uma terceira vez. Mata e come. E Deus lhe disse, Pedro, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. E Pedro sai transtornado. Irmãos, acho que ele saiu tonto, ele não conseguia nem descer as escadas. Ele saiu transtornado daquela experiência. Mas ali ele aprendeu que a nenhum homem considerasse imundo, pois Deus não faz acepção de pessoas. Ele achava que a coisa era só com o judeu, que só judeu era bom, que só judeu prestava, que só judeu podia servir a Deus. Mas Deus tinha propósitos muito maiores do que essa visão mesquinha. Pedro, vai lá, eu vou te mostrar para quem você vai ter que pregar. Para gentil, para gente que ao seu ver é gente imunda, mas não são, porque eu purifiquei. E Ananias foi. Eu acho até que ele avisou a esposa. Se eu não voltar, você já sabe, né, o que aconteceu. Vou lá falar com o Saulo, o terrível. E quando ele chega na casa, ele impõe as mãos sobre Saulo. E diz, Saulo, irmão. Saulo, irmão. A gente talvez diria, Saulo, seu perseguidor, seu cruel, seu homem ruim, olha aí a sua cegueira, castigo divino, você merece ficar cego. Eu não vou perguntar não, mas você falaria isto? Dá vontade, né?
Às vezes eu escuto muita gente falar assim, não, fulano mereceu, né? John Lennon falou que o Beatles é mais famoso do que Jesus, foi assassinado no Central Park. O que tem a ver uma coisa com outra? É a pessoa que tem uma mania de um Deus vingativo. Eu dou risada também, né? Não, o capitão do Titanic falou que nem Deus afundaria aquele navio. Bateu lá no iceberg e morreu 3.000 pessoas. Que Deus vingativo a gente tem, né? A gente não, eu não tenho esse não. Mas, na verdade, é a pessoa que pensa assim. E muita gente falaria coisas ali para Saulo, né? Você merece estar cego, tomara que morra assim. Mas o que Saulo ouve é uma palavra amiga, uma palavra acolhedora. Saulo, irmão. São palavras fraternais, de boas-vindas, como membro da família de Deus. Ananias, irmãos, quando ele entra naquela casa, ele já havia reconhecido em Saulo um crente, um irmão. Eu olho para cada um aqui, você também é meu irmão no Senhor. Você também é minha irmã no Senhor. Mas deixa eu te explicar, não é pelos seus lindos olhos, não é pelo seu agir que é perfeito, nem porque suas posições políticas são compatíveis com as minhas, não! Nós somos irmãos por aquele gesto que um dia Cristo fez na cruz por mim e por você. E desde então Ele nos uniu, apesar das nossas diferenças. E é por causa de Cristo que mesmo quando você peca contra mim, você continua sendo meu irmão. Porque o conceito de irmão não é pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. Isso deveria acabar com toda intriga, com toda controvérsia, com toda separação. Porque nós somos irmãos e vamos continuar sendo pelo que Cristo fez por nós. E volto a dizer, não é pelos seus lindos olhos não, mas é pelo que Cristo fez e faz. Muitas vezes, irmãos, o nosso coração é duro e nós desconfiamos até das pessoas que estão sendo profundamente trabalhadas e transformadas pelo Senhor. Tenha paciência, irmão. Saulo estava sendo trabalhado, ele não era nenhuma pessoa perfeita, não. Na verdade, o Espírito Santo ia começar agora a trabalhar com ele. Mas já era o suficiente para Ananias dizer, Saulo, irmão. E eu vejo às vezes crente, sei não, viu? Eu quero ver os próximos 10 anos se essa pessoa é crente mesmo, né? Eu quero ver se ela age bem em toda essa situação, né? Não sei, ela fez uma coisa aqui ou ali, não sei não. Para com isso. Deus está tratando. Deus está trabalhando, Deus está cuidando, Deus está moldando, Deus está quebrando. Aceite como seu irmão, a sua irmã. Porque a igreja de Cristo espalhada na face da terra precisa de pessoas como Ananias para acolher os Saulos que ainda estão cegos. Para acolher aos pecadores que chegam até nós. E lembre-se sempre, amados, estender as mãos ao pecador não significa concordar com os seus erros. Pare de pensar isto. Não é concordar com os seus erros, mas é dar-lhe, talvez, a única oportunidade que terão de conhecer o amor de Deus.
E nós não podemos impedir isto. Nós precisamos facilitar isto. É interessante que Saulo, lá no caminho de Damasco, ele não buscou a Jesus. Se alguém perguntar, Paulo, você estava procurando Jesus? Saulo? Claro que não. Ele estava procurando crente para ele acabar. Ele não buscou Jesus. Mas Jesus o alcançou na estrada de Damasco, enquanto o perseguia. Sabe como se chama isso, irmãos? Graça. Jesus encontrando quem não estava procurando por ele. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Não pense que é só dentro da igreja que isso acontece. De jeito nenhum. Não limite o poder de Deus, por favor. Deus pode encontrar pessoas em qualquer lugar. Você crê nisto? E após Ananias ter imposto as mãos sobre Saulo, e feito, o que o Senhor lhe mandou fazer, o que aconteceu com Saulo? Caíram dos olhos como que umas escamas. Ele estava sendo liberto ali, irmãos, de duas formas de cegueira. Primeiro, uma cegueira espiritual, que há muito tempo o afetou a vida inteira dele. Ele sempre foi um cego espiritual, embora religioso. Então ele foi curado ali, desta cegueira espiritual de muitos anos, e foi curado também de uma cegueira física temporária, que ele foi acometido nos últimos 3 dias. Eu digo assim, amados, Senhor, abre também os nossos olhos. Senhor, remove dos nossos olhos todo impedimento. Remove dos nossos olhos todas as escamas. Você é religioso, você é sincero, você é zeloso. Mas às vezes tem algumas escamas que o impede de ver o que Deus quer te mostrar. As escamas de Saulo, que era o preconceito, a sua discriminação e a sua religiosidade tóxica. A gente ouve hoje em dia falar muito em relacionamentos tóxicos, A gente ouve falar, Existe, e é terrível isto. Mas é preciso dizer, amados, que existe também uma religiosidade tóxica. Não dá para ficar do lado de quem tem essa religiosidade. É terrível. É uma visão julgadora, impiedosa. Não dá moleza para o outro. Mas para si pede, não, o senhor vai me dar um tempo para eu melhorar, para eu ser curado. Para si pede tempo, mas para o outro, não. Irmãos e irmãs, caíram dos olhos de Paulo como que escamas. E escamas aqui são todas aquelas coisas que estão na frente dos nossos olhos e nos fazem perder o foco. E após a sua conversão, irmãos, naquela estrada de Damasco, Saulo, que ele passa por todo aquele momento ali com Ananias, e depois ele não sai imediatamente pregando, Ele passa 3 anos nos desertos da Arábia sendo tratado por Deus. Sabe por quê? Ele precisava reajustar os seus valores ao Evangelho de Cristo que ele estava recebendo. Ele era muito bom na lei judaica, muito, muito bom. Mas quando ele encontra Jesus, ele tem que acertar tudo isso aqui. E ele então vai para ser tratado. Irmãos, isto nos mostra uma coisa, que ser religioso não é o suficiente. Só ser religioso não basta.
Porque se a nossa religião não nos levar a ser uma pessoa mais leve, mais amável, mais humana, mais sensível, mais acolhedora, essa religiosidade vai adoecer a sua vida, e vai adoecer a sua família, e vai adoecer a igreja, e vai adoecer o mundo. Que a única coisa que o mundo vê é essa religiosidade tóxica. Nós somos chamados a parecer cada vez mais com Jesus. É disto que o mundo precisa, irmãos. Não é de mega shows. Lá, lotou não sei o quê, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas lá. Se não houver uma vida mais humana, mais sensível, menos orgulhosa, não adianta nada. Não adianta nada. Não é esse evangelho, irmãos, consumista que Jesus pregou. Jesus não morreu na cruz por isto. Não morreu. E diz aqui o texto, para nós terminarmos, que depois que Saulo foi ali batizado, foi cheio do Espírito Santo, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Nós precisamos cuidar, né, do nosso corpo, templo do Espírito Santo. Ele foi se alimentar, 3 dias sem comer, né, sem beber. Ele se alimenta, ele se fortalece. E diz aqui que Paulo permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. É na comunhão com os irmãos que nós encontramos força e encorajamento. Eu imagino que aqueles discípulos abraçaram Paulo, conversaram com Paulo e viram que já não era mais, tudo aqui que eu estou falando não é Paulo não, Saulo, viu? Eu explico já, né? E viram que aquele Saulo já não era mais aquele Saulo perigoso. Aliás, terminando, e eu deixo explicar também, muita gente imagina que a partir daquele encontro de Saulo com Cristo, no caminho de Damasco, a partir da sua conversão, Saulo teve o seu nome mudado para Paulo. Não. Quem escreve o livro de Atos é Lucas, que foi um grande companheiro de Paulo. E ele só vai começar a chamar Saulo de Tarso de Paulo. Nós estamos no capítulo 9. Só lá no capítulo 13. Porque Lucas continua, capítulo 9, 10, 11, 12, chamando Saulo de Saulo. Passado esse tempo aqui, né? Mas ele começa a chamar Saulo de Paulo quando ele começa a trabalhar com os gentios. Lembrem-se, Shaul é o nome hebraico, Saulo. Paulus é o nome romano que ele também tinha, porque ele também era um cidadão romano. E então Lucas começa a escrever chamando Saulo de Paulo, né? Não porque houve aquela conversão, nada disso, né? Mas porque a partir daquele momento que ele começa a trabalhar com os gentios, o nome Paulo, né, tem mais sentido, tem mais razão de ser do que continuar usando o nome hebraico Shaul. Entenderam? Então, não é assim, Saulo converteu a Cristo e Deus mudou o nome dele de Paulo. Não, no caso dele não. Né? Jacó sim, né? Aquele encontro é passado a chamar de Israel. Abraão, encontro, Abraão. Mas Saulo não, ele continua sendo chamado de Saulo até que ele começa a trabalhar o seu ministério apostólico entre os gentios, né? Ali fora de Jerusalém. Então ele é chamado de Paulo a partir dali. Que Deus nos abençoe, irmãos. Um pequeno texto histórico, né? Aqui do início da igreja cristã. E tão importante.
somos chamados a fazer aquilo que Deus nos manda fazer. O que Deus te mandar, faça. Quer você concorde, quer não concorde. Porque se Deus está mandando, quem é você para recusar? Vamos fazer aquilo que Deus nos manda fazer.